Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana das aulas da Unilb Mais de Direito das Coisas. Na aula dessa semana, pessoal, nós vamos começar explicando para vocês uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que se você não souber o caráter histórico, você vai entender que o que nós estamos passando para você não está de acordo, com a melhor doutrina. Então, essa súmula 308, pessoal, ela teve um caráter, vocês vão perceber, mais político do que propriamente jurídico. Foi uma necessidade que o STJ viu de mudar um pouco, criar uma exceção naquela preferência que a gente sempre estuda, de que o imóvel, dado em garantia, ele preferencialmente ele é do credor hipotecário. Então, o credor hipotecário leva aquele imóvel ao leilão, recebe e o que sobra ele devolve para o proprietário. Então vocês lembram bem desse raciocínio, a preferência, é a razão de existir os direitos reais de garantia, dar essa garantia para o credor hipotecário. O credor com garantia real, qualquer uma delas, mas nós aqui estamos falando do credor hipotecário por causa da súmula. Nós tínhamos no Brasil, pessoal, uma construtora gigantesca, a construtora Encol. Então ela tinha imóveis em Uberaba, Uberlândia, tinha imóveis em tudo quanto é lugar desse país. Ela era gigantesca. Mas para fazer, e não era só ela que fazia, não, isso era uma prática. Para que ela conseguisse dinheiro para fazer os seus financiamentos, o que ela fazia? Ela tinha os terrenos, e aí ela ia lá na Caixa Econômica e pegava o dinheiro emprestado e dava os terrenos, imóveis em garantia. Então, recebia o dinheiro, dava o terreno em hipoteca e depois fazia os contratos com as famílias prometendo vender os imóveis. Lembra que esses imóveis estavam hipotecados. E aí a Encol foi fazendo isso era uma prática, repito, não era só a Encol, isso é uma prática do mercado. As loteadoras, incorporadoras faziam isso normalmente, só que a Encol foi entrando em dívidas, e quanto mais ela devia, mais ela hipotecava esses imóveis, E as famílias fazendo contratos, promessa de compra e venda e tudo mais, depois até já recebendo escrituras, e aí chega um dia que a Encol fecha as portas. Meus amigos, quando a Encol fechou as portas, milhares de famílias descobriram que seus imóveis estavam hipotecados em favor da Caixa Econômica. Não era só da Caixa também, mas foi principalmente da Caixa Econômica, e que seus imóveis respondiam pelas dívidas da falida Encol. Resultado disso, a Caixa começou a entrar com as execuções judiciais contra a Encol falida, não tinha patrimônio. Passo seguinte, a Caixa começou a escutir esses bens imóveis penhorados. Muita gente perdeu os imóveis e milhares de pessoas estavam correndo o risco de ainda perdê-los. E aí as pessoas tentavam ir na justiça para liberar os imóveis, dizer que isso era uma má-fé, que eles não conheciam direito, Então, normas jurídicas, então não sabiam bem o que significava aquilo, era um contrato de adesão. Então, pessoal, na verdade, nada disso justificava liberar os imóveis. Mas foram tantas reclamações que o STJ teve que criar uma exceção aqui para evitar que essas famílias perdessem os seus bens, perdessem a casa de morada. E aí então foi editada a súmula 308, que nós estamos falando com vocês, falando que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não faz diferença, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Então, Roberto, isso tem respaldo em lei? Não tem, pessoal, não tem mesmo, não adianta nem eu gastar aqui. Isso foi quando a gente vê a doutrina explicando, uma questão de proteção da boa-fé. Pessoal, isso foi uma decisão realmente política do STJ para tentar proteger essas famílias. Mas todas as vezes que o judiciário dá uma decisão de cunho mais político, como esse caso aqui, isso traz prejuízos. Nós não vamos explicar aqui,
Mas, por exemplo, hoje os juros, né, de financiamento imobiliário são um pouco mais caros para todos nós por causa dessa súmula. Então, os economistas criticam muito a existência dessa súmula, porque realmente, se traz menos garantias para o agente financeiro, mais caros serão os juros. Então, isso tem consequências negativas. Mas, então, essa é a razão da súmula 308, tá certo? Então, hipoteca firmada entre construtor e o agente financeiro, os adquirentes desse imóvel não são obrigados a respeitar. É lógico que isso vai se aplicar só à questão familiar, viu, pessoal? Aqueles imóveis financiados pelo sistema financeiro habitacional. Isso não se aplica a imóveis comerciais, nada disso. É bem esse caráter assistencial das famílias, tá bom? Continuando aqui, nós estamos falando, né, de direitos reais de garantia. O que precisa constar em todo contrato, né, que tem um direito real de garantia, sob pena de não ter eficácia e nem dar registro, também nem dá registro. O valor do crédito, né, qual que é o valor que foi pego emprestado, prazo que foi dado para pagamento, a taxa de juros e o bem dado em garantia. Coisas básicas, né? Valor, prazo, taxa de juros e o bem dado em garantia. É o mínimo. Se você parar para pensar, não tem como faltar um desses elementos. E nós queremos chamar a atenção com relação a isso, a questão do prazo de pagamento. Porque existem, né, algumas previsões legais de que esse prazo pode ser encurtado. Nós podemos ter algumas situações de vencimento antecipado do direito real, da dívida, né? E aí automaticamente haverá execução do bem dado em garantia. Então, quais são esses casos de vencimento antecipado do crédito com garantia real? Imaginem vocês, o valor do bem, 300 mil. Foi dada uma hipoteca, pegaram um empréstimo, deram um imóvel em garantia por um empréstimo de 200 mil. Perfeito. Só que acontece que esse imóvel se destruiu parcialmente, né? Ele se deteriorou. E aí, então, ele passou a valer 150 mil e uma hipoteca tem 200 mil. Não vai dar certo. Então, isso vence antecipadamente? Resposta, não. Só a desvalorização do bem não vence antecipadamente. Cuidado com esse peguinho aqui de concurso, hein? Só a desvalorização do bem, não. Precisa do agente financeiro intimar o devedor para reforçar a garantia. Fala, meu amigo, dá outra casa, dá um terreno aí para você complementar a garantia. E aí, se o devedor intimado não reforçar, não der outros bens para reforçar a garantia, aí sim nós temos o vencimento antecipado da dívida. Tá bom? Então, isso está lá no 1425, inciso 1º, que vocês estão vendo aí no rodapé, deteriorando-se ou depreciando-se o bem dado em garantia, bem dado em segurança, desfalcar a garantia. Mas atenção, mais uma vez, não é automático. A desvalorização do bem não automaticamente causa o vencimento antecipado. Precisa o devedor ter uma oportunidade de reforçar, de dar outros bens em garantia. O mesmo raciocínio, pessoal, é quando aqui nós não tivemos só uma deterioração, o bem se destruiu. A casa pegou fogo, acabou, virou cinzas, né? Então o valor do bem zerou. Aí o devedor tem que ser intimado, né, para regularizar a garantia. Aqui a lei só muda a palavra, não é reforçar, é substituir, porque aquele que tinha não existe mais, né? Então, devedor intimado para substituir, não substituiu, vence antecipadamente também, tá bom? Então, são os dois casos. Devedor pessoa física que se torna insolvente, vencimento antecipado, né? 1425(2). Devedor pessoa jurídica que cai em falência, vencimento antecipado também, mesmo artigo 1425, inciso 2. Atraso no pagamento das prestações, se tiver escrito no contrato que o atraso vence antecipadamente. E todo contrato tem, viu? Esses contratos, tudo quanto é banco que faz hipoteca, sempre tem a cláusula do vencimento antecipado. Então, isso aí é um contrato de adesão
Eu não acredito que vocês vão ver um contrato que tem hipoteca que não tem uma cláusula falando isso. Então, atrasou lá 3 prestações, vencimento antecipado. 6 prestações, vencimento antecipado. Então, tem essas cláusulas previstas em contrato, tá bom? O mesmo artigo 1425, que fala desse atraso nos pagamentos, se tiver previsto no contrato vence antecipado, ele traz uma regra que nem precisaria, porque são regras do direito geral das obrigações, né, que todo mundo já estudou. Recebimento da última, presume quitação das anteriores, se não tiver expresso uma ressalva, certo? Se tiver acordo, né, sobre as parcelas vencidas, então extingue-se a mora. Essas regras, né, que são de direito das obrigações, isso aqui nem precisava constar na nosso inciso 3º aqui. Mas fica claro, né? Então, se o devedor recebe prestações e deixa outras anteriores para trás, é porque ele renuncia ao direito de excutir imediatamente, né? Mas ele pode fazer isso se houver um novo atraso, tá bom? Então aqui nem precisava constar. Aqui uma maldade. Imaginem vocês que a prefeitura, né, resolveu desapropriar um imóvel que foi dado em garantia, certo? Então a Caixa é o credor hipotecário, a família está pagando as prestações e a prefeitura desapropriou esse imóvel. Quem vai receber o dinheiro da desapropriação? Acreditem vocês, em primeiro lugar, o agente financeiro. Depois, a família. O que sobrar, entrega-se para a família. E muito provavelmente, o que a família recebe não vai dar para comprar outro imóvel do mesmo padrão. Esse que é o lado ruim da história. Mas, como a gente está falando, direito real de garantia existe para dar garantia ao credor, não tem jeito de ser diferente, por mais que isso seja realmente uma crueldade, né? Mas é isso que nós temos mesmo. Não tem como ser diferente. Outra questãozinha. 3 imóveis de 150 mil garantindo uma única dívida de 250. Beleza, nós temos 450 mil de patrimônio garantindo uma dívida de 250. Acontece que um imóvel pegou fogo e aí se destruiu quase totalmente e foi reduzido a 30 mil reais. Quanto que nós temos aqui? 150, 300, 330. Isso haverá o vencimento antecipado pela desvalorização? Não. Certo? O patrimônio que sobrou é suficiente para quitar a dívida, né? Então tá lá no final do 1425, parágrafo 2º, esse trecho em vermelho. Mas aí olha só, e se por um acaso desvalorizar-se mais um, né? Aí nós temos 210 mil de patrimônio para uma dívida de 250. Temos o vencimento antecipado? Pessoal, temos, mas não esqueça daquela regra. Primeiro o devedor tem que ser intimado para apresentar outros bens para garantir. Se ele não apresentar, é que realmente há o vencimento antecipado, tá bom? Então, só esse comunicado aqui, isso é simples de entender. Outra questãozinha que nós temos na lei, muito fácil, vencimento da dívida em 2040. Vencimento antecipado se deu agora em 2023. Lógico que o agente financeiro não pode cobrar juros de todo o período, né, entre 2023 e 2040, porque vamos lembrar que juros é uma remuneração do capital. Se já teve o vencimento antecipado, ele vai receber aqui, não tem lógico, ele vai cobrar a remuneração do capital até 2040. Né? O dinheiro já vai voltar para o bolso dele. Isso está lá no 1426. Se o filho é devedor do agente financeiro e o pai, né, de boa vontade, vai lá no agente e dá o seu imóvel em garantia, beleza, isso é possível. O agente aceitou? Aceitou. Mas se esse imóvel, né, se deteriora ou se destrói, o pai seria obrigado a substituir, a reforçar a garantia? Resposta não. Tá certo? Então, a não ser que tenha uma cláusula em sentido contrário, pessoa que presta a garantia não é obrigada a reforçá-la, tá bom? Aí o filho é que vai ter que arranjar uma forma de prestar uma nova garantia para a Caixa, porque senão essa hipoteca vai vencer antecipado. Mas o terceiro
Não tem uma ação que se possa mover para ele ofertar outro imóvel em garantia. Duas regrinhas para nós encerrarmos essa aula. Primeira regra. Pode constar uma cláusula que o agente financeiro fica com o bem em caso dele não ter sido pago? Pessoal, vamos pensar o seguinte: o cidadão já pagou metade do imóvel, falta metade do imóvel para pagar para a Caixa Econômica. Vocês acham que se a Caixa dificultasse a vida dele e ele perdesse esse imóvel, não ia ser mais lucrativo para a Caixa se ela pudesse ficar com esse imóvel? Com certeza. Então você cria uma situação antiética, né? Assim, poxa, para o agente financeiro, a partir do montante que ele pagou, é melhor ele criar um embaraço e o cara perder o imóvel do que, né, o rapaz continuar pagando. Então, não pode ter uma cláusula falando isso, tá bom? O agente financeiro fica com o imóvel, né? O credor pignoratício, nenhum credor com garantia real pode ter uma cláusula no contrato falando que em caso de inadimplência a propriedade será transferida para o credor. Mas, depois que a inadimplência já existe, isso não pode constar no contrato, mas eu já fiquei inadimplente, eu posso, por minha livre e espontânea vontade, chegar para o agente financeiro e oferecer o bem, né? Então é uma situação diferente. Eu não sou obrigado, isso não consta em contrato. Se constar, é letra morta. Então, não tem. Mas eu estou inadimplente. Eu vou chegar lá e falar assim, quer ficar com o carro, não? Que a gente financiou e a gente, né, diminui ou quita essa dívida? Quer ficar com a casa? E aí a gente diminui ou quita essa dívida? Se o agente financeiro aceitar, pode ser feito. Só não pode constar previamente em contrato. E a última que nós encerramos, imaginem que nós temos uma dívida hipotecária de 240 mil e 3 imóveis de 300 mil. Só que o devedor morreu, né, e deixou 3 herdeiros aqui. Um princípio que vocês vão estar lá no direito das sucessões fala que não é que cada herdeiro herda um imóvel, cada herdeiro herda 1/3 de cada imóvel. Entendeu? Vai criar um condomínio em cada imóvel aqui. Cada herdeiro será titular de um imóvel de cada um aqui. Certo? E aí o que acontece? A dúvida. Roberto, esse que tem 1/3 aqui, ele pode pagar 80 mil e pedir a liberação de um imóvel inteiro, já que a dívida dele, né, seria 80 mil, certo? Dividido a dívida por 3, ele deve 80 mil. Ele tem 1/3 em cada imóvel. Ele pode chegar lá e falar assim, toma 80 mil e me libera um imóvel? Resposta, não, pessoal, isso não pode ser feito, certo? Então não pode remir parcialmente o penhor ou hipoteca na proporção dos seus quinhões, certo? Mas o que ele pode fazer é ir lá e pagar os 240 mil, liberar os 3 imóveis e pedir o ressarcimento para os demais herdeiros. Isso é possível fazer. Mas pagar 1/3 da dívida e pedir a liberação de um imóvel, quando vocês estudarem direito das sucessões, vocês vão ver isso com mais clareza. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Então, qualquer dúvida, é só me chamar aqui no AVA. Grande abraço.